Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou explicar para vocês, para quem é novo no canal e tem dúvidas, a diferença principal entre lobisomens e skinwalkers. Exatamente, tem muita gente que confunde esses dois seres, acha que são a mesma coisa, mas não são. Eu vou explicar as diferenças, fisiologia, subespécies nesse vídeo. Então você que é novo no canal, já se inscreve se não é inscrito, deixa aí o joinha, comenta qualquer coisa, compartilha o vídeo com seu amigo ou sua amiga que gosta do terror e do sobrenatural e ajuda aí o narrador a bater os 5.000 inscritos. A gente está cada vez mais perto. Enfim, agora sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pois é, meus nobres, primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês pelo engajamento e pelo aumento expressivo, das visualizações e dos inscritos aqui do canal, Assim, sou muito grato a todo mundo que assiste os vídeos aqui, que gosta do meu conteúdo, que compartilha. Às vezes o YouTube dá uma rateada, inclusive meu vídeo de ontem a respeito dos estágios da transformação recebeu aí flag amarela, do YouTube, ou seja, significa que a monetização está limitada ou praticamente nem vai ter monetização. Mas eu já recorri, pedi aí análise manual do YouTube, vamos torcer para que este vídeo seja liberado. Caso ele não seja, eu vou ter que privar ele, tá? Porque vídeos com flag amarela no canal prejudicam o alcance e também podem gerar problemas futuros para o canal. Então, vamos cruzar os dedos aí para que tudo se resolva. Agora, de fato, vamos começar o vídeo. Galera, muitas pessoas às vezes me procuram aqui no canal, mandam e-mail, mandam direct no Instagram, lá na página do canal, mandam no Facebook, mandam no grupo do WhatsApp, me relatando que estão sendo perseguidas por lobisomens, que tem criaturas da noite atrás delas, que tem lobisomens à luz do dia, Como até uma inscrita comentou comigo, uns dias atrás. E isso me chamou muita atenção, Teve um aumento desses casos aí. E eu fiquei pensando, como assim lobisomens à luz do dia perseguindo pessoas? Isso não é comum, porque não faz parte, do comportamento dos lupinos aí, dos licantropos. Então me surgiu, me veio aquele estralo, aquela luz na cabeça e me lembrei, quem faz isso são os skinwalkers. E como eles são parentes, sim, eles têm um parentesco, muita gente confunde essas duas criaturas, tá? Então vamos fazer aqui uma coisa bem interessante. Vamos dividir esses tópicos aqui, tá? Primeiramente, lobisomens, licantropos, lupinos, enfim, como você prefira chamar. Falando a respeito das características, quais são as características principais para você identificar um lobisomem, Caso você tenha o azar de encontrar com um aí em sítios, zonas de mata, chácaras, mais para o interior do país. No interior da Europa também é muito comum, tá? Mais centralizado, eles são muito comuns ali em vilarejos também. Fazendas ali, florestas densas, nem se fala então, é praticamente um ninho para eles. Então, as características dos lobisomens. Primeiro, características físicas. Lobisomens são grandes, exatamente, são seres grandes, tá? Porte físico, são imponentes, geralmente passam de 2 metros de altura, tá? Geralmente você identifica um lobisomem pelo tamanho. Geralmente a pessoa quando vê um lobisomem já toma um susto, porque eles são gigantes. Imagina um lobo cinzento aí, A subespécie maior que pode chegar, se não me falhar a memória, até 70 quilos aí. Agora imagina o dobro disso, Vamos colocar em uma criatura que pode bater os 115, 120 quilos, com 2 metros e 15 de altura, Muito imponente, garras em forma de anzol, presas enormes, tá? Presas como lembram muito as presas de onça pintada, em formas aí de lança, tá? Afiadíssimas, com a capacidade de estourar crânios, ou seja, se esse bicho morder sua cabeça, ele estoura a sua cabeça. E isso rebate muito aquela história, pessoal. Se eu for mordido, Porque tem isso agora na internet. Todo mundo acha que ritual e spell, Que eu já falei aqui no canal já sobre esse negócio de spell de lobisomem. Pessoal, se eu fizer um spell, eu me transformo. Se eu fizer o ritual da lua cheia, eu me transformo. Se eu fizer o ritual do pai Eli, eu me transformo. Não, pessoal, não se transforma assim. Você só vira lobisomem se você for mordido e sobreviver, que são outros 500, tá?
Ser mordido é muito fácil, é só você ficar na área de caça deles que você pode ser atacado. Agora, sobreviver já é outra história, tá? Porque a mordida desses seres, ela é altamente infecciosa e os dentes, como eu falei, né? Tanto dos vampiros quanto dos lobisomens têm essa capacidade, mas principalmente dos vampiros, a capacidade de arrancar a carne do osso, tá? São como dentes de tubarões, eu já até mencionei isso no vídeo de vampiros. Mas os lobisomens têm a capacidade de esmagar o osso. Então, se ele te dá uma mordida no braço, ele quebra seu braço. Se ele dá uma mordida na sua perna, ele arranca a sua perna fora. Então, a chance de você sobreviver é muito pequena. Então, assim, se vamos imaginar aqui um cenário hipotético. 15 pessoas são atacadas ali ao mesmo tempo numa região de zona de mata, como já aconteceu aqui no Brasil. Num caso que eu fiz aí, foi no Paraná, se eu não me engano, que uma tribo indígena foi atacada por um lobisomem lá. Teve uma galera que foi hospitalizada em estado gravíssimo, inclusive o cacique também, né? Dessas 15 pessoas, vamos colocar aí com muita sorte mesmo, assim, com uma cagada muito grande, uma pessoa sobrevive, tá? Das 15, uma sobrevive em estado grave. A pessoa ainda tem que se recuperar, a pessoa ainda tem que sobreviver às bactérias, pode ter uma infecção generalizada, ela pode ter febre altíssima. Enfim, é todo um conjunto de fatores para você sobreviver. Tirando isso, né, isso que eu falei, características físicas, lobisomens são negros, pelagem negra, não tem lobisomem azul. Um dia desse chegou um cara aqui, narrador viu um lobisomem azul, o cara viu um avatar, tá confundindo com lobisomem. Pelagem escura, olhos avermelhados, tá? Ah, mas eu vi um de olho amarelo, então você vê outra coisa. Lobisomens têm olhos avermelhados. Por que, narrador? Porque essas criaturas têm uma característica de como se fosse de fotoluminescência, né? Como se fosse um efeito aí de arco-íris no olho. Quando a luz, principalmente quando é luz de farol, né? Farol de carro, de moto, bate no olho dessa criatura e a luz volta, dá esse reflexo amarelado, mas os olhos são avermelhados. Então, se você tirar uma foto, se você tiver coragem para isso, do olhar de frente vai ser avermelhado. Tanto que alguns relatos que o pessoal manda, em alguns canais, inclusive para mim eu já recebi, uma pessoa que viu de fato um lobisomem muito próximo da sua casa, descreveu isso, olhos avermelhados. Orelhas em forma de ponta, tá? Não existe orelha de cachorro, aquilo ali. O pessoal descreve o lobisomem como se tivesse orelha de raças de cachorro, mas não é, tá, galera? O lobisomem ele é parente do lobo, ele é Canis lupus, não é Canis latrandis, tá? Se fosse um Canis latrandis, aí ok, poderia ter a orelha de um dingo, né? Mas não, é a orelha de lobo. Lembra? As orelhas são como orelhas de lobo, tá? De um lobo cinzento. Imagina o rosto de um lobo cinzento, só que muito mais monstruoso e com as presas maiores, tá? Com o olhar mais ameaçador. É assim que é o olhar que seria a face de um lobisomem verdadeiro, tá? Não de filme, um lobisomem real. E, no caso, pernas retorcidas, né? Com quatro, se eu não me engano, não sei se é o nome correto, com quatro cavidades, como a perna de um cachorro, tá? Perna de cachorro, perna de coelho, de gato, tem essa característica, para ele poder correr como um quadrúpede, porque sim, lobisomens são quadrúpedes. Eles conseguem ficar de pé, eles podem andar como bípede, mas eles correm como quadrúpedes, por isso que eles são tão rápidos. Então aquela imagem do lobisomem correndo em pé, que tem muito filme aí, né, Lua Negra, aquele filme também, O Lobisomem, de 2010, que é muito legal, mas aquilo ali do lobisomem correndo em pé é fake. Tanto que, se você prestar atenção nesse mesmo filme aí, o lobisomem tem uma hora que ele corre como quadrúpede, porque é assim que ele pega velocidade, tá? Como o bípede, ele não consegue fazer isso. E garras afiadíssimas e uma força anormal. Força anormal, nesse caso, é a capacidade de arrancar sua cabeça com um peteleco, praticamente. É muito fácil destroçar pessoas ali para essas criaturas. Eles conseguem mover carros muito fácil. Inclusive, tinha uma filmagem aqui no YouTube, acho que se eu não me engano foi na Europa, acho que foi na Espanha, de um cara que estava saindo de casa, estava indo trabalhar de madrugada, tá? Isso por volta de 2 da manhã. O cara ligou a câmera do carro, veio o lobisomem pra cima do carro, o lobisomem quase levou o carro junto. Tinha essa filmagem no YouTube, acho que apagaram aí. É muito sinistro você assistir, você vê o poder dessas criaturas. Fora que também, outro detalhe bem interessante, é que eles não uivam como os lobos, tá? Tem gente que confunde as coisas.
Eu vejo alguns vídeos aqui no YouTube, o pessoal, uivo de lobisomem. Não, pessoal, aquele não é uivo de lobisomem, aquele é uivo de lobo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal chamado A Agonia dos Lobisomens. Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo também, onde eu coloco um trecho de um uivo real de um lobisomem que mais se aproxima do uivo real, que é um grito. É um grito de agonia, porque a pessoa está literalmente se transformando. É um grito de dor. Não é um uivo de cachorro, de lobo cinzento. É um grito de dor. Então é misturado o grito com um grunhido animal, tá? Só para você entender. Agora, e outro detalhe, lobisomens não precisam de lua cheia para se transformar. Isso é mito. Outro mito que os filmes colocaram na nossa cabeça. Agora falando dos skinwalkers, tá? Conhecidos também como primos dos lobisomens ou metamorfos, tá? Skinwalkers são pessoas que têm a capacidade de se transformar em animais, tá? Geralmente eles se transformam em lobos, se transformam em coelhos, podem se transformar em cabras e cavalos, mas eles preferem se transformar em animais domésticos, como os gatos, cachorros, para poder entrar na casa das pessoas. Esses aí têm a capacidade de se transformar a qualquer hora. Um detalhe, lobisomens não voltam à forma humana, uma vez que eles são mordidos, infectados, né? Eles não voltam mais à forma humana, eles ficam como feras até a sua morte, tá? E eles não andam durante o dia, não porque eles não possam, mas é porque eles são animais noturnos, assim como os vampiros são seres noturnos, e caçam à noite. Durante o dia eles ficam nas suas tocas dormindo, tá? São animais noturnos como os morcegos. Você vê morcego voando no meio-dia? Pelo menos aqui eu não vejo. Então eles seguem esse padrão. No caso dos skinwalkers, não. Eles são seres noturnos também, mas eles podem andar livremente à luz do dia, andam tranquilamente e uma forma de você identificar skinwalkers, geralmente quando eles estão na forma humana, eles são desengonçados, eles não conseguem falar direito, muitas vezes eles se gaguejam demais e às vezes até querendo falar, eles podem fazer um grunhido como se fosse um animal que eles estavam transformados. Isso é muito engraçado. Outro detalhe é que geralmente skinwalkers eles têm a capacidade de sugar energias através do seu medo. Muito parecido com o que o Fred Krueger faz nos filmes dele lá. Só que o que é que acontece? Pessoas que quando você demonstra medo, o skinwalker ele começa a se aproximar, tá? Se você demonstrar medo, ele fica mais forte até te atacar. Quando ele te ataca, ele suga as suas energias até o esgotamento e mata você por esgotamento energético. Ele não te devora como um lobisomem faria. Ele te mata por esgotamento energético. Lembrando que os skinwalkers, eles descendem de uma tribo navarro, tá? Que vem ali do mais ou menos ali do leste americano, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre eles. Quem quiser saber mais, recomendo, tá? Vou estar deixando aqui também na descrição um vídeo chamado Skinwalkers, as bestas americanas, onde eu falo mais sobre esses seres especificamente. E outro detalhe, Skinwalkers, eles, como eu já falei, eles andam à luz do dia, podem se transformar a hora que quiserem. Muita gente confunde também com xamãs, que são outra coisa, né? Xamãs é uma espécie de feiticeiro, que eu vou fazer um vídeo só sobre eles depois. E Skinwalkers têm a capacidade de imitar a voz humana, uma característica que os Wendigos também têm. Ele consegue gritar, consegue falar e ele pode enganar você, chamando você para perto dele para poder te atacar. Lembrando que eles não te devoram, mas eles podem te matar sim. Se ele estiver transformado em cachorro, em lobo, enfim, qualquer animal, ele pode sim acabar te matando é, com as armas que aquele animal tem. Se for um cachorro, ele pode te morder, morder sua jugular, pode te arranhar em pontos vitais, enfim, ele pode fazer várias coisas. Outro detalhe, geralmente esses seres invadem as casas e substituem um animal de estimação. Eles matam o gato, matam o cachorro e assumem o lugar dele. Você pode perceber que esses seres, animal de estimação é um negócio bem complicado, bem interessante. Se você tem um gato, cachorro, qualquer animal que seja na sua casa, se você perceber o comportamento anormal neles, eu recomendo que você deixe esse animal isolado por um tempo e observa, tá? Skinwalkers geralmente eles têm comportamentos estranhos, o animal começa a demonstrar características humanas, é uma mistura de animal com gente, é muito bizarro, muito sinistro. Inclusive tem alguns vídeos aqui no YouTube, na rede vizinha, no Ticotec da vida, onde mostram alguns animais com essas características medonhas, tá?
cabras, bodes, gatos, cachorros, enfim, cavalos também, tá? Jumentos, enfim, vários animais, eles podem virar praticamente qualquer animal. E eles matam dessa forma, tá? Lembrando que lobisomens e skinwalkers têm uma fraqueza em comum, que é a prata. Então, se você atingir órgãos vitais, como coração, cérebro, ou os dois ao mesmo tempo, você pode sim exterminar um skinwalker. E lobisomens da mesma forma, se você cortar a cabeça, causar um dano cerebral, um trauma muito grande, no coração, enfim, não precisa ser prata em si, no caso do lobisomem, tá? Se você acertar um tiro no cérebro e estourar o cérebro com uma espingarda, por exemplo, ele vai de arrasta. O skinwalker não, tem que ser prata mesmo. Enfim, essas são as formas de você eliminá-los, tá? Tem muita gente me perguntando sobre isso aqui no canal, querendo saber a diferença deles, se eram a mesma coisa, então não são a mesma coisa, tá? Não são a mesma coisa. E outro detalhe, ambos, né, esses seres aí atacam em zonas de mata, florestas, chácaras, fazendas, bosques, então muito cuidado se você aí que está me assistindo mora nesses locais de mata fechada, porque você pode dar de cara com eles. O Skinwalker tem uma presença muito mais sinistra, você sente aquele arrepio, aquela sensação de mal-estar, desconforto. E o lobisomem, as características marcantes, um cheiro muito forte, tá? Um mau odor horrível que você sente antes dele, quando ele está se aproximando, e aquele grito medonho. Quem já escutou um uivo de lobisomem sabe o que eu tô falando, é medonho, arrepia até o pelo do nariz, tá? Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você se identificou alguma dessas características em algum animal seu, ou na zona que você mora, cuidado, pega o crucifixo e começa a se benzer aí, tá? Enfim, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. É como sempre um prazer estar aqui e até breve, meus pequenos.